Olá pessoal, uma excelente tarde, uma excelente noite, um excelente dia para todos. Bom, a partir de agora nós iremos estudar os substantivos gregos, mas antes de começarmos a estudar os substantivos gregos, precisamos fazer uma breve reflexão sobre o que são os substantivos e como que eles agem dentro da língua portuguesa. Um outro ponto aqui que nós vamos começar a avaliar serão os substantivos da língua portuguesa, tá? E lembrando, dentro da playlist dessa mesma aula aqui, tá? Desse mesmo segmento, dentro da playlist da, das aulas de grego, vão estar as aulas anteriores falando sobre, como é que eu posso dizer? Falando sobre o alfabeto grego, falando sobre sinais de aspirações, pontuação, tudo isso daí, beleza? E eu acho também que eu já falei sobre a divisão silábica. E então vai ter uma playlist exclusiva para os membros só sobre a, a língua grega, tá bom? O grego do Novo Testamento. Bom, então, sem mais delongas, né? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Nós vamos começar a falar hoje sobre. Vamos fazer uma introdução aos substantivos, só que vamos falar da língua portuguesa. Bom, só para a gente poder relembrar como que funciona os substantivos na língua portuguesa e daí vamos falar sobre os substantivos na língua, no idioma grego, o grego bíblico, beleza? Essa gramática aqui é uma gramática que eu vou utilizá-la, tá? Essa gramática aqui é muito boa porque ela também trabalha com sintaxe grega, tá? Então, uma visão geral aqui, o que nós vamos aprender? Termos empregados na gramática da língua portuguesa, vamos falar sobre inflexão, caso, número, gênero, forma lexical. Outros termos, tais como o artigo definido, tá? O predicado nominativo e a declinação, são termos muito importantes, tá bom? Classes de palavras e funções sintáticas, aí vamos falar sobre substantivos, adjetivos, preposição, sujeito, predicado. Breve introdução aos verbos, também vamos já introduzir uma parte sobre os verbos. Por mais estranho que pareça, né, o primeiro obstáculo de vulto que muitos de vocês terão de superar é a falta de conhecimento da gramática da língua portuguesa. Sejam quais forem as razões, muitos não conhecem suficientemente bem a gramática da língua portuguesa para entender a gramática grega. Tá? Não poderemos ensinar a respeito do caso nominativo grego antes de você saber o que é um caso gramatical. É necessário saber engatinhar antes de andar. E aqui é um ponto. O que acontece? Há algumas pessoas que irão estudar essas gramáticas, todos esses tópicos, porque vai ser uma playlist muito grande, precisam entender que é necessário ter um mínimo de conhecimento na língua portuguesa. O que isso quer dizer? Que aqui, eu achei interessante nessa gramática, é que ela vai auxiliar muito bem o uso, o emprego de várias formas gramaticais dentro da língua portuguesa, para quando chegar no grego, você ter uma base, o que é um substantivo, substantivo abstrato, substantivo concreto, para você entender o que é um substantivo abstrato, amor, né, paixão, substantivo concreto, mesa, casa, árvore. Aí tem o substantivo que está relacionado aos nomes, né, os substantivos próprios. Por exemplo, André, um exemplo, pessoas, né, animais, que caracterizam seres. Então, tudo isso a gente vai dar uma revisão antes de prosseguirmos, para que quando chegar lá na frente você já possa entender bem como que funcionam e quais são os casos, né? Então vamos lá. Por essa razão, começamos nossas considerações dos substantivos gregos com uma breve introdução à gramática relevante para o estudo dos substantivos. Considerações semelhantes são incluídas. Beleza. E aí, vamos lá. São incluídas antes de começarmos a falar a respeito dos verbos.
Ou seja, nós teremos algumas considerações antes de começarmos a falar sobre as questões verbais, né? No início de cada um dos capítulos, introduziremos alguns detalhes mais delicados da gramática da língua portuguesa que são relevantes para o referido capítulo, ou seja, um pouquinho de cada coisa nós vamos trabalhar aqui, tá bom? Um pouquinho de cada coisa, beleza? Vamos trabalhar um pouquinho de cada coisa. Deixa eu só botar um filtrozinho aqui, pessoal. É porque coloquei o filtro aqui de ruído. Existem muitas informações no presente capítulo. O propósito não é sobrecarregar, mas apresentar a vocês os substantivos e fornecer uma localização central para a referência. À medida que surgirem perguntas nos capítulos seguintes, você poderá voltar a consultar este capítulo. Lembrando, eu vou dividir esse material, deixar disponível para cada tópico aqui, tá bom? Para cada sessão, vamos supor, é substantivo, então eu vou deixar ali, cada capítulo estudado terá disponibilidade. Vocês já vão ver nesse mesmo vídeo aqui que eu já vou estar publicando para vocês, beleza? Vamos lá. O que são termos? Vamos entender o que são termos, né? Vamos falar sobre inflexão. Tá? Isso pode soar estranho para quem está começando agora. Bom, às vezes a forma de uma palavra muda quando realiza funções diferentes numa frase ou quando a palavra muda significado. Essas mudanças são chamadas de inflexão. Por exemplo, o pronome pessoal é ele, quando se refere a um homem, e ela, quando se refere a uma mulher. Tá? Continua sendo ela, quando ela é sujeito da frase. Por exemplo, ela é minha esposa. Então, esse pronome continua sendo ela. Mas muda para a, quando é o objeto direto. Por exemplo, o professor a reprovou. Nesse caso aqui, houve uma mudança, tá? Então, o pronome aqui é a, referindo-se a ela. No caso, o professor a reprovou. Reprovou quem? Ela, alguém, alguma mulher. Ou no caso, vamos colocar assim, uma mulher, é o pronome ela. Se o rei e a rainha têm um só filho, este é o príncipe. Mas se tiveram dois, estes são os príncipes, tá? Se são pais de uma filha, esta é a chamada princesa. Todas essas mudanças são exemplos de inflexão. A língua grega é bastante flexionada. Quase todas as palavras são alteradas de acordo com o emprego nas orações. Tá? E o seu significado. Os seguintes conceitos gramaticais podem afetar a forma de uma palavra, tanto no português quanto no grego. Então, ou seja, pode mudar, certo? Porque a língua grega tem muita flexão. Beleza? É muito flexionado. E vocês vão entender isso mais para frente, beleza? Então, ou seja, nesse caso aqui acima, nós verificamos o seguinte. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o professor a reprovou. Reprovou quem? Ela. Então, aqui, ó. Ela é objeto direto. Beleza? Pra gente entender. Então, nesse caso aqui, ó, todas as mudanças são exemplos de inflexão. Beleza? Aí temos o caso. Palavras desempenham funções diferentes em uma oração. Essas funções diferentes são chamadas de casos. Vamos entender. Em português, temos 3 casos. Quais são os casos? O subjetivo, o objetivo e o possessivo. Algo que é subjetivo é algo que não está explicado diretamente. Objetivo, diretamente. E possessivo, aquilo que se dá, aquilo que é meu ou teu. Aí temos um pronome possessivo, meu. Algumas palavras em português mudam de forma quando alteram as suas funções, enquanto outras permanecem sendo basicamente iguais. Aí temos alguns exemplos aqui, ó. O pronome pessoal ele vai mudar de acordo com o caso, vamos supor.
Se uma palavra for o sujeito da frase, fica no caso subjetivo. Ele é meu irmão. Ele quem? Não está identificado. Então, o sujeito aqui, ó, sujeito é ele, tá? Ele. Então, temos um caso aqui subjetivo. O sujeito é que realiza a ação do verbo, tá? Então, aqui nós temos é. Então, o verbo ser. Então, ele é. Quem é? Ele, mas não está identificado. Ele é meu irmão, mas o sujeito que não está identificado. Então, temos o caso subjetivo. O sujeito é geralmente o primeiro substantivo ou pronome antes do verbo. Nesse caso aqui, ó, é o que eu falei. Nós temos um pronome ele, que está antes do verbo, que é, de ser ou estar, né? Então, o sujeito, ele geralmente é o primeiro substantivo ou pronome antes do verbo numa frase. Por exemplo, João correu. Nós temos aqui o sujeito. Quem correu? João. Quem é que vai sofrer a ação do verbo? João. Porque ele está ou ele correu. E aqui nós temos o verbo correr. Certo? A bola quebrou a janela. Quem é que quebrou a janela? A bola. Beleza? A ordem das palavras revela que tanto João quanto a bola são os sujeitos. Então aqui nós temos o sujeito que sofre a ação do verbo. Quem é que correu? João. Então é ele que sofre a ação do verbo. O sujeito, nesse caso aqui. Certo? Entenderam? No entanto, às vezes é difícil determinar qual é o sujeito. Você pode geralmente descobrir por meio da pergunta. Quem? Por exemplo, quem é que correu até a loja? João. Quem é que quebrou a janela? A porta? A bola? Ou o que? Certo? O que? Que nesse caso aqui é a bola. O que quebrou a janela? A bola. Por exemplo, quem correu até a loja? João. O que quebrou a janela? A bola. Se uma palavra indica o objeto direto, fica no caso objetivo. É aí que eu falei. Porque vai identificar o objeto da coisa. Certo? Vamos entender aqui. Ó. O que é o objeto direto? É a pessoa ou coisa que é diretamente afetada pela ação do verbo. Isso significa que tudo quanto o verbo faz, ele o faz ao objeto direto. O professor o reprovará. Ele, então, ele vai ser reprovado. Quem é que está sofrendo a ação do verbo aqui, ó? Se ele não levar o grego a sério. Geralmente segue o verbo quanto a ordem das palavras. Certo? Por exemplo, Rubi fez com sucesso sua prova. Qual é o objeto direto aqui? A prova. O verbo está aqui, ó, fazer. Então, quem é que recebe a ação do verbo? Aqui, ó, prova. Então, fez com sucesso sua prova. O garçom ofendeu Bruno. Tá? Ofendeu quem? Bruno. Então, tá aqui o objeto direto. Né? Prova e Bruno são os objetos diretos. Tá? Objetos diretos. Você pode usualmente determinar qual é o objeto direto por meio da pergunta a que, tá? A que ou a quem. Rubi fez com sucesso o quê? O que ela fez com sucesso? A prova. Tá? O garçom ofendeu a quem? Bruno. Então, quem é que recebe a ação do verbo? Bruno. Não o garçom. O garçom ofendeu. Então, aqui ele está recebendo a ação do verbo. Beleza? Aí vamos analisar aqui nessa tabelinha a questão dos casos da função com os exemplos. O caso aqui, subjetivo. Tá? Você tem o sujeito. É o sujeito. Aqui nesse caso será o pronome. Por exemplo, ele pegou o meu computador. Ele quem? Alguém. Nesse caso, o pronome aqui é o sujeito. Então, está no caso subjetivo. Aí nós temos o caso possessivo, que indica o que? Posse. Ele pegou meu computador. Meu é um pronome possessivo. Objeto, ou objetivo, né? Que aí você tem o objeto da coisa. Quem é? Qual é o caso aqui? Tá?
E a função, ó, objeto direto. O que é o objeto direto aqui? O computador. Então, nós temos o sujeito, nós temos a ideia de posse e nós temos o objeto direto, que recebe toda essa ação, que no caso, aqui, ó, é o computador. Entenderam? Então, caso, subjetivo, possessivo e objetivo, na língua portuguesa. Quais são as funções desse caso? Sujeito, posse e objeto direto. Aqui vai indicar quem é o sujeito, aqui vai indicar qual é a relação, se é de posse, a função e o objeto direto. Entenderam? Escolhemos o pronome ele para as ilustrações anteriores, porque muda facilmente de forma. Em português, a maioria das palavras não muda, a não ser no caso possessivo. Nesse caso aqui, ó, meu, tá vendo? Por exemplo, a palavra professor permanece igual, quer seja o sujeito, tá? O professor admira você, quer seja objeto direto, você admira o professor. Para formar o possessivo, receberá uma preposição, que no caso aqui, ó, o professor admira você. Agora, quando vai para ser objeto direto, ó, você admira o professor. Então, aqui recebe um artigo o, certo? Então, ela é a predileta do professor. Um artigo do aqui, ó, de mais o. Entenderam? Então, vamos lá. Aí nós temos a questão dos números. Tá? As palavras podem estar no singular ou no plural, dependendo de se referirem a um ou a mais um. Por exemplo, os alunos, aqui plural, certo? Devem aprender a estudar como este aluno, singular. Então, nós temos o caso aqui do substantivo. O artigo vai concordar, certo? Com o número, se é singular ou plural. O aluno, eu poderia escolher o S e o S aqui, ó. O aluno, nesse caso, como está no plural, os alunos. Aí, este aluno, poderia ser estes alunos. E é a questão do gênero. Substantivos, adjetivos e pronomes mudam suas formas de acordo com sua referência a um objeto masculino, feminino ou neutro. Por exemplo, ele, gênero masculino, pronome ele. O deu a ela, gênero feminino. Ele, o e ela são todas formas do mesmo pronome. O pronome pessoal da terceira pessoa do singular. Aqui entra o a e aqui entra o é. Então, nós temos aqui, basicamente, ele, né? Aí, com o acréscimo, né, de é e a, então muda o gênero, tá? Aqui masculino, aqui feminino, tá? Só lembrando que tanto o pronome masculino quanto o pronome feminino são na terceira pessoa do feminino ou do masculino singular. Então, eu, tu, ele, ou eu, tu, ele, ou ela, né? Estão ali na terceira pessoa no singular. Outro exemplo é a palavra príncipe. Se o herdeiro do trono fosse masculino, então seria o príncipe. Mas se fosse do sexo feminino, seria princesa. Veja que nós temos aqui uma raiz, ó, prince. Ó. O que vai acrescentar vai ser o ip e o esa. Se uma palavra não se refere a uma coisa masculina ou feminina, é neutra. Em grego, com raras ocorrências em português. Então, nós temos o gênero neutro também, tá? Tanto na língua portuguesa quanto na língua grega, beleza? E aí nós temos o gênero natural, tá? Significa que uma palavra adota o gênero do objeto que representa. Vamos entender. O homem é ele e a mulher é ela, mas objetos inanimados são referidos como neutros, tá? Em inglês e em grego. Em grego, os pronomes seguem o gênero natural, mas os substantivos, na sua maior parte, não. Por exemplo, aqui, ó, hamartia, né? É um substantivo feminino que significa pecado. Isso na língua grega. Sendo que pecado, no nosso idioma, é masculino. O pecado, não há pecado, mas no grego é feminino. Embora pecado não seja um conceito feminino,
hamartolos. Pode ser um substantivo masculino que significa pecador. Aí, pecador, tá? Não, embora ele não seja um conceito masculino. Mas, por exemplo, falamos assim, você é uma pecadora. Aí nós distinguimos aqui. Mas no grego não há essa distinção, tá? Hamartolos, tá? Hamartolos, beleza? Então isso é muito interessante, é importante fazer essa análise aqui. E é o que nós chamamos de gênero natural, beleza? Esse é um dos pontos. E aí nós temos a forma lexical. Apesar de a maioria das pessoas falarem dicionário, os estudiosos chamam de léxicos. A forma da palavra que se acha no léxico é chamada forma lexical. As palavras, ou melhor, as palavras que você aprende nos vocabulários são apresentadas nas suas formas lexicais. Sempre quando você precisa explicar a forma de uma palavra grega flexionada, terá que indicar a sua forma lexical. E aí é importante, pessoal, por exemplo, comprem léxicos, tá? Ou baixem, se você não tiver condições de comprar, baixe. Por quê? Você vai ver ali a forma lexical. Geralmente vai estar sempre na terceira pessoa, tá? Do singular. A forma lexical, tá? Por exemplo, ele atingiu e tal. Pelo menos no hebraico é assim, tá? É assim. Vamos lá. As palavras que você aprende nos vocabulários são apresentadas nas suas formas lexicais, tá? Sempre quando você precisar explicar a forma de uma palavra grega flexionada, terá que indicar a forma lexical. De outro modo, você não conseguirá procurar uma palavra no léxico e descobrir o seu significado. Se, por exemplo, você declinasse a forma flexionada lhe, teria de definir que provém de ele. Por exemplo, eu li, eu dei a ele, mas eu lhe dei este dicionário. É um exemplo. Então, lhe a gente vai ter que definir ali, entendeu? De onde vem? Ele, eu, tu, ele. Então vai estar na terceira pessoa, masculino singular. As formas lexicais em português são dadas no singular subjetivo, tá? As formas lexicais está dado no singular subjetivo, tá? Aí temos o artigo definido. Em português, o artigo indefinido, tá? Perdão, artigo indefinido. Em português, o artigo indefinido é a palavra uma. Na frase, um bom aluno estuda todos os dias o seu grego. O artigo é indefinido porque não identifica um aluno específico. E aí, pessoal, vou dar logo assim um spoiler, porque no grego nós não temos artigo indefinido. A própria ausência do artigo faz com que aquele substantivo, né, esteja indefinido, beleza? É indefinido no tocante à pessoa a respeito de quem fala. O grego não possui o artigo indefinido, embora, em algumas circunstâncias, você poderá acrescentar à sua tradução em português. Isso no caso de tradução, tá? Isso no caso de tradução, beleza? Para você poder conseguir explicar. Mas se você pegar ali na forma transliterada, literalmente, não tem, certo? E no grego não tem. A ausência do artigo é que vai indefinir o substantivo, tá? Em português, o artigo definido é a palavra o a. Na frase, o aluno será reprovado. Aqui está identificando o aluno, tá? Ou melhor, o aluno será reprovado. O artigo definido identifica um aluno em especial, embora seja necessário conhecer o contexto para saber qual deles é. A diferença entre o artigo definido e o indefinido é que o definido é específico. Não é qualquer um dos alunos que vai ser reprovado. O aluno vai ser reprovado. Então, está identificando qual é o aluno. Então, você vai precisar analisar todo aquele compêndio, todo aquele texto, para você conseguir identificar em que situação está sendo formada essa frase, para que você possa identificar o substantivo dela. E assim dizer, olha, é este aluno aqui. Por exemplo, João acabou que não fez a prova no período correto. Logo, a professora vai reprovar, digamos assim, vai reprovar o João. E aí
pode ser uma vírgula. Aí você pode botar um ponto final. O aluno será reprovado. Ou uma vírgula. O aluno será reprovado. Mais ou menos isso. Bom? E aí vamos partir para o predicativo do sujeito. Pessoal, você que não conseguir entender aqui o que eu estou falando, volte depois e analise para você poder conseguir entender. Beleza? Porque está muito mastigado. Isso aqui é apenas uma análise para o português, para você compreender lá na frente, no grego, tá bom? Predicativo do sujeito. Os verbos de ligação dão origem a uma situação especial. Eles não servem para expressar uma ação. Tá? Se você disser sou eu, o pronome eu não está sofrendo a atuação do verbo. Pelo contrário, está revelando a você algo a respeito do sujeito. Tá? Na terminologia gramatical, o pronome eu está predicando algo a respeito do sujeito. Porque não está sofrendo a atuação do verbo. O pronome não pode ser um objeto direto. Sou eu. Tá? Sou eu. E aí? Aqui nós temos o verbo ser. Sou. Sou eu. Tá? E aí? O que aconteceu? E aí? Sou veloz. Aí eu sofri uma ação. Sou veloz. Porque estou dizendo que eu sou veloz. Mas sou eu. Tá? E aí? Não está sofrendo nada. Entendeu? Porque não está sofrendo a atuação do verbo. O pronome não pode ser um objeto direto. Pelo contrário, é chamado de predicativo do sujeito e é colocado no caso subjetivo, porque aqui nós temos um pronome. Lembra que eu falei do caso subjetivo? Porque aqui nós temos um pronome, sou eu, então está no caso subjetivo. É incorreto dizer em português sou mim, porque mim não conjuga verbo, tá? Porque mim é objetivo ao passo que eu é subjetivo. Os verbos de ligação são complementados por um predicativo do sujeito, nunca por um objeto direto. Certo? Então, aqui está sou eu, não mim. Tá? Então, espero que tenham entendido essa partezinha aqui. Tá? Porque quando você tem um pronome, lembra, está sempre no caso do subjetivo. Beleza? Vamos para a declinação. Em português, existem modos diferentes de formar o plural. Por exemplo, para formar o plural da maioria das palavras, você precisa acrescentar um S. Livros. No entanto, outras palavras alteram a palavra ao formar o plural. Tonel fica sendo tonéis. E aqui você só tem a raiz, ton. Tá? E aí acrescenta es, ou es, né? Embora essas duas palavras formem seus plurais de modo diferente, os dois plurais desempenham a mesma função, indicam mais de um só item. Note, no que diz respeito ao significado, não importa de que maneira uma palavra forma o seu plural. Açúcares e açúcares, tá? Se esta forma existisse, significaria a mesma coisa. Em grego, existem 3 padrões flexionais fundamentais que um substantivo pode seguir. Cada um desses padrões é chamado de declinação. Assim como no exemplo anterior, citado em português, o padrão seguido por determinada palavra não afeta seu significado, somente a sua forma. Algumas palavras em grego são indeclináveis, tais como nomes pessoais e palavras tomadas por empréstimo de outro idioma. Isso é importante porque, dependendo de algumas palavras, elas não vão ter declinações, tá, pessoal? Não vão ter declinações. Sua forma, portanto, não muda, independentemente do seu significado ou a função na frase. Então, aqui é só para a gente poder ter uma noção do que nós vamos pegar mais à frente, tá, pessoal? Então, onde eu quis chegar aqui com essa breve introdução sobre as classes gramaticais, né, as funções ali, os casos, só para vocês entenderem na língua portuguesa, para quando chegar na próxima aula, a gente começar a falar desses casos na língua grega, vocês entenderem, são os casos, nominativo, né, subjetivo, enfim,
para a gente poder entender como que vai funcionar. Para isso, a gente precisa de uma pequena revisão no português. E com isso, com certeza, você aprimorará a sua didática, a sua forma de entender a língua grega do Novo Testamento, beleza? Então, assim, eu espero vocês até a próxima aula. Espero que vocês revisem, analisem aqui mais uma vez, para que vocês possam compreender tudo aquilo que a gente vai estudar mais à frente, beleza? Então, forte abraço aí a todos, bom? Até a próxima aula. Fui!